Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né, a gasolina passando dos R$ 7, gás de cozinha custa mais de 100. Na hora de fazer as compras, qualquer economia é bem-vinda. Aí você pega um produto lá, né, dá uma olhada, pô, aquele pacote de biscoitos está mais barato, né, eu vou levar esse. Só que você não repara que, na verdade, ele está mais barato do que o outro lá que você pretendia, porque na embalagem há menos quantidade. Muitas empresas estão usando desse artifício aí, mas sem comunicar ao cliente, né? O cliente está acostumado lá a receber 400 gramas, ele pega, nem percebe que caiu para 300 e o preço é o mesmo do mês anterior. Mas isso vai mudar porque agora entrou em vigor uma nova lei que cobra que as empresas indiquem, deixem bem claro quando realizar essa mudança. Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe. Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo, você só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou na quantidade do produto, né? E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de 6 meses e não mais 3, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm 6 meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade. Bom, no bloco anterior falei de placas misteriosas na cidade, né, que ninguém sabe quem é dono, como concorrer, como participar, e também das placas aí, essas sim, corretas da prefeitura, de indicação turística. Agora, relacionado a essas questões aí do dia a dia da cidade, recebemos uma reclamação de uma moradora lá do bairro do Alto. Na verdade, ela alerta para um crime ambiental que ocorre já há bastante tempo na cidade e hoje, mesmo nos dias de hoje, com tanta informação, o próprio poder público municipal continua caindo no mesmo erro. É pregar coisas nas árvores. Olha só, lá na feirinha, dá para ver em um dos shoppings ao fundo, e tem instalação de todo tipo. Para colocar vai prego, vai parafuso, e isso pode causar a morte dessa árvore. Quando você atravessa aí a árvore com prego, com parafuso, é como se estivesse atravessando a nossa pele. Além do dano causado diretamente naquele local onde está sendo cometido esse erro, né, colocação de prego ou parafuso, você abre uma porta para fungos, por exemplo, e depois, e tudo isso pode desencadear a morte dessa espécie vegetal, né, desse exemplar vegetal. Aí, nesse caso específico, né, além do prejuízo para a árvore em si, todo o contexto que ela está inserida, né, quantas espécies dependem exatamente dessa árvore, desse espécime aí, né, dessa árvore, ela pode vir a cair, né? Imagina uma árvore dessa caindo ali na Feirinha do Alto, cheio de turistas, cheio de movimento. Então, colocar prego em árvore, não, né? Grampear a árvore, também não, né? Inclusive, por diversas vezes, aí realizam eventos ao longo do canteiro central e, vez ou outra, vem com essa ideia de grampear, seja lá o que for na árvore. Grampear, nem pensar. Vamos falar agora de artesanato, né? Evento que será realizado em Teresópolis. É o Teresópolis Artes Manuais, feira de artesanato, que será realizada entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, sábado a terça-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro de Atendimento ao Turista, lá no bairro do Soberbo. Né? Está aí a Solange Monteiro, que é uma das artesãs que participam desse projeto Teresópolis Artes Marciais, ou Artes Manuais, né? Artes Marciais é o próximo evento, já vamos mandar aqui o calendário. Também previsto aí para o fim de semana, né? Programado para o fim de semana agora sim, Artes Marciais. Campeonato de Taekwondo.
primeiros Jogos Abertos aí da Casa de Portugal de Teresópolis, aí, dia 31, de 9 da manhã até as 8 da noite, hein? Que legal esse evento, né? Segundo a organização, lutas aí de todas as faixas, né? Dos iniciantes até os mestres, até o pessoal da faixa preta, disputando esse campeonato aí, realizado pela New Fight, em parceria com a Casa de Portugal de Teresópolis. Então, domingo, dia 31 de outubro, de 9 da manhã às 8 da noite, lá na Casa de Portugal, né? Você que é adepto desse esporte, ou tem interesse em saber mais, é um bom momento, né? Acompanhar uma competição dessa aí, conversar com o professor Zagari e, de repente, entrar para o mundo do esporte, graças a um evento desse aí, de grande porte, realizado em nosso município. Entre as CPIs em curso na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, está a CPI da intolerância religiosa, que tem discutido diversos temas, entre eles a dificuldade de se manter o Estado laico nas escolas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga casos de intolerância religiosa no Estado, ouviu 2 pesquisadores do Observatório da Laicidade na Educação. O observatório funciona desde maio de 2019, vinculado à Universidade Federal Fluminense, mas foi criado em 2007, como parte do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. O primeiro expositor, Alan do Carmo Silva, apresentou uma pesquisa feita nos anos de 2010 e 2011 numa escola da rede pública do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Alan, que é pastor, observou uma forte presença religiosa nas escolas públicas e a negação de manifestações de religiões de matriz africana. Segundo o pesquisador, o ensino religioso era justificado por diretores e professores como uma forma de conter a agressividade de estudantes e de transmitir valores. O ensino religioso era colocado como uma tábua de salvação, e na época não tinha sequer regulamentada a lei do ensino religioso em Nova Iguaçu. Ela foi regulamentada agora em 2019, e não foi implementada ainda esse ensino religioso. Mas os professores viam muito o ensino religioso, eles eram favoráveis, pensando no ensino religioso como uma forma de conter agressividade de aluno ou transmitir valores. E a nossa grande questão em relação ao ensino religioso é justamente que os valores ali transmitidos são valores de uma certa religião, não pensando aí como alguns vão defender como valores dados como universais. A CPI também ouviu Fernanda Pereira de Moura, pesquisadora da PUC-Rio, também integrante do observatório. Fernanda relatou uma experiência própria como professora da rede pública do Rio. Ela conta que foi repreendida pela direção da escola quando exibiu um filme sobre a temática da escravidão e da criminalização da população negra no Brasil. Alunos também teriam rejeitado o filme por citar orixás e religiões africanas. Ela afirma que o racismo e o fundamentalismo religioso vêm ganhando cada vez mais espaço na educação pública. Vivemos em uma cambaleante democracia em que as cláusulas pétreas da Constituição, como a liberdade de aprender e ensinar, e divulgar a arte e o saber, e a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas são diariamente violadas. Professores estão escolhendo não falar sobre teoria da evolução, de vacinas, sobre apresentar o corpo humano e falar sobre gênero e sexualidade, escolhendo, ao invés de trabalhar direitos sexuais e reprodutivos, pregar uma política de abstinência sexual simplesmente, e evitando falar da construção histórica das religiões, ou principalmente das religiões de matriz africana. Sob a alegação de que pais têm direito a que seus filhos recebam educação que esteja de acordo com as suas próprias convicções, se impõe uma moral religiosa que diz respeito à esfera particular sobre uma ética republicana que deve reger toda a esfera pública. A vice-presidente da CPI, deputada Tia Ju, que presidiu a audiência, ressaltou a importância das escolas no combate à intolerância religiosa e ao racismo. Segundo a parlamentar, o espaço escolar é essencial para cessar o ódio. O espaço escolar é um espaço de troca, de saberes, do conhecimento. Então, eu sempre tenho pontuado aqui que a gente precisa começar. Os problemas hoje já existentes, a gente vai tentar resolver, e minimizar e mitigar, mas a gente precisa se preocupar com as novas gerações para que esse ódio, o que a gente está querendo aqui é cessar esse ódio. E o espaço escolar
é um espaço que favorece isso. Vamos agora aos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do país, né? Como está em relação aí à contratação, às demissões nesse período de pandemia. Com os clientes retornando, essa livraria de Itaituba, no Pará, decidiu contratar mais um funcionário. A alegria é saber que a empresa abriu as portas para me receber. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte da equipe. A proprietária da livraria já pensa em reforçar o time de vendedores. As vendas aumentaram, o nosso estoque está muito organizado e nós temos visto a melhoria dentro da nossa empresa. Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, confirmam a retomada do crescimento. Em setembro, o Brasil registrou a abertura de quase 314 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações cresceram em todos os estados, lista liderada por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E o setor de serviços, mais uma vez, alavancou os números ao garantir 143 mil novas vagas, com o destaque para o aquecimento do turismo interno. Várias áreas turísticas brasileiras estão com as reservas esgotadas nos hotéis, nas pousadas, e é importante destacar porque esta é uma área da atividade formal que tem que ser olhada com muita atenção, porque ela tem um potencial de crescimento enorme em nosso país. A indústria ficou em segundo lugar ao contratar cerca de 76 mil brasileiros. Em terceiro lugar ficou o comércio, que empregou mais de 60 mil pessoas. Sobre empregos na área do turismo, você que acompanha nosso trabalho, né, já deve ter percebido, sempre nas edições de fim de semana, reportagens especiais da Nina Benedito falando desse segmento, justamente desse crescimento no período de pandemia, né? Nesses meses aí que não se pôde viajar para o exterior, o brasileiro acabou descobrindo belezas em cidades vizinhas, né? E realizando esse turismo por estradas, e com isso Teresópolis tem ganhado bastante. Ainda sobre empregos, a última relação divulgada pelo Cine aqui em Teresópolis indica 309 vagas, sendo algumas para pessoas que ainda não têm experiência profissional. Para saber mais sobre essas oportunidades de emprego, acesse o site da Prefeitura, teresópolis.rj.gov.br, ou procure um dos 2 locais de atendimento do Cine, no primeiro piso do Palácio Tereza Cristina ou na Casa do Trabalhador, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Só lembrando, caso você não tenha assistido aí ao primeiro bloco do boletim informativo, só na quarta-feira que vem, porque a Prefeitura realizou um mega super feriado aí, criando 2 pontos facultativos e deixando a cidade sem a prestação de diversos serviços, entre eles o balcão do Cine. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!